E aí, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Então eu vejo aqui, ó, o movimento do gráfico. Olha só, o gráfico desenrolando aqui. Estou no par de moeda Euro-USD. Esses dias mesmo teve um seguidor, né? Mandou um recado falando assim que já fez diversas mentorias, fez diversos cursos aí esse ano e só aprendeu relou na linha, entrou, que não vê lógica no mercado, não vê entendimento no mercado, não consegue compreender uma lógica de movimentação no mercado. E eu disse, né, para esse seguidor do YouTube, falei assim, ó, você não entendeu essa lógica porque você não aprendeu análise gráfica. Ensinaram para ele que todo movimento quando chega em uma linha, tem que tocar e ele tem que tomar uma atitude em entrar porque tocou naquela região. E não é assim. Não é assim que funcionam os movimentos gráficos. Não é assim que a gente entende o que o gráfico está fazendo. Essa semana eu falei muito para vocês sobre observação do gráfico, sobre ter paciência, sobre entender a movimentação do gráfico, compreender o que o gráfico está querendo fazer. Então, por exemplo, aqui, eu esperei o gráfico me mostrar qual é o movimento que ele está fazendo. Dá uma olhada. Por que eu entrei vendido aqui nessa região? Porque eu aguardava ele preencher essa região. Porque isso aqui é um canal. É um canal. Ele mostrou fraqueza nesse ponto aqui. Então, olha que interessante. O preço vem lá de baixo. Vem se movimentando, vem se movimentando. Você entende que as tendências têm força? Então, por exemplo, olha a força dessa tendência. Se essa tendência tivesse num ângulo assim, teoricamente, ela seria mais fraca, é óbvio. Se essa tendência tivesse num ângulo como assim, ela seria mais forte ainda, é óbvio. Por isso que vocês não conseguem entender a questão do rompimento ou não rompimento da região. Então, quando eu entendo que pode acontecer um falso rompimento, como eu sei que aqui não rompeu? Eu sei que não rompeu porque a tendência já perdeu força. Eu já consigo compreender que a tendência aqui ela chegou num lugar onde ela perdeu força do movimento. Então, aí eu consigo fazer o tal falso rompimento que todo mundo fala, porque na verdade não existe falso rompimento. O que existe é rompe ou não rompe a região. Nós, do Forex, os estudiosos da análise gráfica, nós trabalhamos com falhas, ou seja, por que o gráfico não continuou aqui nessa região? Porque houve uma falha no movimento. Então, houve uma falha nessa região. Se houve uma falha nessa região aqui, ele não continuou o movimento. Qual era o movimento? O movimento de alta. Então, como eu vou identificar que vai haver uma falha e que o movimento não vai continuar? Quando eu vejo que a onda está perdendo força. É uma coisa assim, lógica. Quando a pessoa fala que não tem lógica no mercado, é pura questão de observação. Se a pessoa durante a carreira de vida dela, ela, por exemplo, não for uma pessoa boa de interpretação de texto, ou observação da própria história, ela já tem uma certa dificuldade de entender. Mas vou trazer para uma analogia mais clara. Ondas. Você já deve ter oportunidade de ter vindo ao mar. Por que as teorias equivalem à movimentação do ciclo do mercado em si como ondas? Por exemplo, aqui na minha região, quando vem o vento sul, vem ondas gigantes, uma atrás da outra. Também tem ondas menores e tem as chamadas marolas. Então vamos supor aqui, aqui é a praia, né? Aqui é a praia. Você concorda comigo que essa onda aqui, ela vai quebrar, vai fazer a arrebentação dela e ela vai parar aqui nessa região? Essa onda vai fazer a mesma coisa, essa onda a mesma coisa. Porém, essas ondas aqui, por causa do volume de água que elas possuem,
o volume de água que elas possuem, elas não vão parar aqui. Elas vão ultrapassar essa região e vão parar mais à frente. Então por isso quando você está na praia, você vê aquele volume de água vindo, você vê cadeira de sol sendo levada, carrinho de isopor, brinquedo de criança. Por quê? O volume que veio da água, por mais que seja aqui o lugar marcado pelas ondas para ela parar, ela não para. Por quê? Porque o volume é grande. O volume é imenso. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Olha o volume disso aqui. Olha o volume. Tem bastante compra? Se você olhar aqui embaixo, ó, o que você vê aqui? Mais verdes ou mais vermelhos? Mais verdes. Então olha o volume. Olha a pressão de compra. Olha a pressão. Então você vai fazer uma venda nas regiões? Você vai fazer uma venda aqui? Não. Você vai procurar sempre fazer o que? Compra. Por quê? Para evitar o rompimento. Você vai tentar fazer o que? Continuidade nos movimentos. Para quê? Para evitar justamente o rompimento de uma região. Quando então eu posso entrar contra esta onda? Contra esta tendência? Quando ela mostrar que ela tem fraqueza. Então enquanto ela não tiver fraqueza, não tem como eu entrar na região. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui para trás. Eu quero mostrar isso aqui no gráfico parado para vocês terem uma ideia. Ó. Olha isso aqui. Uma onda como essa. Sabe o que acontece com isso aqui? Ainda que deu certo, ó. Quem entrou numa correção aqui, ó, ainda se deu bem. Mas olha a pressão dessa queda. Ela recuou e voltou com... Olha o tamanho do candle. Você acha que tem pressão vendedora aqui? Tem. Qual é o motivo para ser rompido esse fundo? Todos os motivos para ser rompido. Porque a onda está fazendo o seu movimento para fazer a arrebentação lá na frente. Tanto é que ela fez, ó. Ela só fez o descanso. Ela fez a chamada bandeira aqui, como a gente chama no Forex, para continuar o movimento. Por quê? Porque o interesse dos vendedores que estão aqui ofertando o mercado está ofertando os ativos. A intenção dele é jogar o preço lá para baixo. Por quê? Enquanto a demanda não colocar força, não colocar pressão para que os preços voltem a subir, voltem a fazer o ciclo, o giro do dinheiro, para quem compra, para quem venda, o que vai acontecer? A pessoa vai continuar entrando numa região como essa e vai continuar sofrendo loss. Por quê? Porque olha o tamanho da pressão de baixa. Olha o tamanho da pressão de baixa. Não era isso que eu queria, era isso aqui. Olha o tamanho da pressão de baixa. Então tem muita gente, por exemplo, seguidor do YouTube, você que é seguidor do YouTube, às vezes, por exemplo, ele entrou aqui, ó, numa correção aqui, ó. Aí ele manda uma foto e fala assim: professor, por que eu errei aqui? Se aqui tem um topo, por que ele rompeu o topo? Gente, eu preciso responder para a pessoa por que o topo rompeu? Olha isso. Olha isso. Tem pressão do que aqui? Pressão de demanda. O mercado está demandando. O mercado está com demanda. Ele está comprando. Quando houver uma fraqueza e mostrar oferta de ativos para vender, começa o pânico do mercado. Então, aí sim eu posso pensar em vender. Como aconteceu aqui. Porque existem dois grandes momentos do mercado. Existe o momento da euforia, que é onde está todo mundo comprando, euforia, e tem o momento do pânico, onde está todo mundo vendendo. E eu tenho que entender tudo isso para entender aonde eu compro e aonde eu vendo. Então, primeira coisa, o gráfico parte de uma observação. Então, se eu estou vendo aqui, ó, vou para uma outra grafia aqui para mostrar para vocês. Se eu estou vendo aqui, opa, não era isso que eu queria.
uma cor negra para ficar mais fácil. Se eu tô vendo o gráfico assim, descendo, candles fortes, aí você fala assim, ah professor, mas lá atrás tem um fundo de H1. Qual o problema que é um fundo de H1? Olha a pressão da tendência. Ele pode fazer uma correção aqui, você que gosta de trabalhar correções? Pode. Mas o risco dele fazer este movimento, ó, e depois fazer um candle assim e depois retornar é gigantesco. Eu tenho certeza que você já passou muito por isso aqui. Por quê? Porque você aprendeu a questão ilógica que tocou na linha que você marcou por causa de um topo, porque tem um topo ou tem um fundo lá atrás, e aí tocou, entrou. Você aprendeu essa forma ilógica, irracional de se fazer análise. Não é uma forma irracional de fazer análise. E te digo mais, tem situações que você vai cair na armadilha do mercado. O que é a armadilha do mercado? Vamos supor que aqui está o suporte. Lá no Forex, essa tendência vem gigante caindo, vem com pressão. O que o pessoal do Forex faz? Eles colocam a sua posição de compra aqui e colocam o seu stop aqui. Então todo mundo sabe que eles vão colocar um stop aqui, que a ordem, caso ele erre um movimento, ele perde, e a ordem de compra aqui. Por quê? Porque ele está vendo que o mercado está jogando o preço para baixo e ele entende assim, bom, lá no fundo tem um topo. O que vai acontecer? O mercado vai parar aqui, vai corrigir e vai voltar a subir, porque o pessoal vai querer entrar demanda na região e vai querer jogar o preço para cima. Então o que ele faz? Ele põe sobre a pedra uma ordem. É como se, sabe, no mercadinho, que você põe um papel em cima da mesa e põe a pedra em cima, então ele põe a ordem na pedra. Então ele vai lá e deixa uma ordem de compra aqui e o stop aqui. Por que o stop? Porque se o mercado não voltar para cima como ele quer, não comprar a ordem dele e executar, vai chegar aqui, vai executar a ordem de stop e ele vai sair da operação. E o que vai acontecer com isso? Ele perde pouco, né? Mas o que acontece? Todo mundo sabe que isso acontece. Todo mundo sabe que todo mundo faz isso lá no Forex. E por que eu estou falando do Forex, gente? Porque opções binárias é o espelho do gráfico do Forex. Presta atenção no que eu estou falando. Então o que acontece? Os big players, eles aproveitam esta onda, essa pressão, este movimento, porque ela não vai parar simples, fácil. Lembra da onda com volume? Olha para o mar agora, imagina o mar. Imagina aquela ondona, estilo um tsunami. Ela vai chegar e parar ali na areia? Não, ela vai entrar quilômetros adentro da praia. Então o que vai acontecer? O que os grandes players fazem? Eles jogam mais ordens de venda, eles vêm aqui, eles pegam o stop da galera, pegam o dinheiro da galera. Aí sabe que o cara que colocou essas ordens faz? Ele fala assim, ah, o mercado está vendido, então eu vou pegar e vou colocar minha ordem de venda aqui. Aí o cara vai lá e põe outra ordem de venda aqui para virar a mão, a chamada virada a mão. Por quê? Ele vai esperar que o grande mercado continue jogando o preço para baixo. É assim que aquele trader está começando a operar no Forex imagina. E aí o que vai acontecer? O grande player que tem grana no mercado, ele já sabe, ele comanda o mercado, ele sabe como funciona. Então ele vem, pega o stop, porque ele precisa que tenha venda para ele fazer compra, para ele ganhar dinheiro. E aqui ele já vira a mão e faz o quê? Já entra comprado de novo. E aquele amiguinho que tentou comprar aqui não conseguiu, que tentou para sair do stop, que saiu e perdeu dinheiro, e quando ele vira a mão para vender, ele não consegue vender. Então ele cai na armadilha. E aí a gente vê fundos em V após
um topo ou um fundo no passado lindo, lindo, lindo. Aí você vê o preço revertendo gigantescamente. Isso você está cansado de ver aí no gráfico. Por quê? Porque essa ação acontece lá no Forex. Então, enquanto você não aprender como é que funciona isso, como é que funciona toda a movimentação do mercado, como é que é feita a análise gráfica, como é que se entende rompimentos, como é que se entende até onde a tendência vai, onde a tendência não vai, quais são os candles que dão continuidade, quais são os candles que fazem uma correção, qual é o ciclo, quais são as fases. Enquanto você não entender toda essa teoria, toda essa movimentação que está por trás, você vai continuar tomando loss nos chamados falsos rompimentos. Então, tem hora que vai romper o gráfico toda hora, tem hora que vai entrar falso rompimento toda hora e você não vai saber identificar. Por quê? Porque você não tem o conhecimento da análise gráfica. Porque o gráfico está rolando aonde? Ele está rolando lá no Forex. Tá vendo, ó, como o gráfico ele deu uma parada por aqui, ó? Por isso que eu entrei vendido aqui. Porque ele deu uma estabilizada aqui, ó. Ele veio lá de baixo. Então, loucura eu procurar entrar vendido nessas regiões. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender a movimentação do gráfico para poder entender o que é um falso rompimento. Por que eu estou falando de falso rompimento toda hora? Como eu falo se falso rompimento não existe, mas eu fico falando do falso rompimento. Para que você entenda, já que assim você aprendeu, que não existe falso rompimento. Ou existe o bendito rompimento, ou existe uma falha no movimento. Então, se existiu a falha no movimento, ele não vai continuar o movimento. Simples, é simples assim. Se existiu falha, não vai continuar. Se existiu rompimento, ele vai continuar. Então, nunca mais erre falso rompimento. Nunca mais erre entender o rompimento. Aí você fala assim para mim: ah, mas eu trabalho só suporte e resistência. Eu trabalho só rompimentos ou falsos rompimentos. Eu só sei fazer isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender um pouco mais de análise. Ou seja, você tem que aprender análise. Porque o que você aprendeu não foi suficiente para você entender o mercado. Olha aqui o rompimento acontecendo, tá vendo? O movimento vem, rompeu, voltou. Ó, fez isso, voltou. Isso para vocês é um rompimento? Isso aqui é um rompimento? Para mim não é. Para mim é uma falha. Por quê? Porque o falso rompimento, que é chamado por aí pelos estudiosos de binária, é exatamente isso. Rompimento seria, por exemplo, ó, se ele tivesse mais um candle aqui. Mais um candle aqui. Vamos fazer um candle maior, né? Eu quero fazer um candle bonito aqui. Vocês vão falar que eu desenho mal. Então, isso seria um rompimento, onde ele haveria de buscar o quê? Um movimento mais acima. Opa! Onde ele viria buscar o quê? Mais um canal acima. Então, olha o tamanho desse canal. Aí sim, se ele viesse buscar aqui, ó, olha o tamanho desse canal. Aí eu poderia falar em rompimento, porque aí eu poderia falar em retorno para se fazer um pullback futuro. Agora aqui não. Aqui é o que? Aqui é a chamada falha. Aconteceu uma falha do movimento aqui. O movimento falhou. Como assim o movimento falhou? Ele não chegou na região ali de resistência e já rompeu. Ele falhou. Então, olha por que eu fiz a minha entrada aqui, ó. Porque o movimento falhou. E o que eu fiz? Eu só dei continuidade do movimento, da falha, que foi venda. Ou seja, os operadores, durante as negociações, acharam que o preço da variação cambial entre euro e USD já estava muito alto e resolveram estabilizar a variação cambial. Antigamente era muito difícil a gente ouvir falar de variação cambial, de mudança de variação, de dólar. A gente tinha que abrir um jornal, a gente tinha que esperar o jornal da noite para ver isso. Hoje não, hoje você pega o seu celular e coloca lá, ó,
dólar hoje. E aí você vê quanto é a variação cambial, por exemplo, do dólar em relação ao real. Então essas negociações mundiais entre pares de moeda das nações acontecem dia e noite. Dia e noite. Essa variação cambial acontece dia e noite, dia e noite. Sabe quando você vai viajar para fora do país, se você já fez, e aí você tem que levar um dinheiro do outro país? Aí você vai numa casa de câmbio e fala assim, olha, eu quero comprar pesos mexicanos. Aí você chega com 10 reais e eles te dão lá 5 mil pesos. O cambista ganhou um dinheirinho na variação cambial para te devolver em pesos. Então é isso que você faz como trader. Você ganha na desvalorização ou valorização na compra e na venda do movimento que você fez aqui. Então o preço aqui tem um valor, o preço aqui tem um valor, o preço aqui tem um valor, o preço aqui tem um valor. Se o valor está barato, você quer comprar para ganhar na valorização do mercado, porque a demanda está mandando comprar. Quando o preço está alto, você ganha na desvalorização do mercado, porque você vende porque a oferta está mandando vender. Conseguiu compreender? Conseguiu entender esse movimento e entender que existe uma falha do movimento? Olha só a falha do movimento acontecendo. Ó. Preciso explicar mais para vocês? Ó. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma região. Ó. É uma região. Ele não rompeu a região. Está voltando para a região. E olha de onde ele veio. Olha de onde veio, lá de trás. Ele não continuou esse movimento que ele estava fazendo. Houve uma falha. Então você tem que entender os momentos de falha no gráfico. Que aí é o chamado falso rompimento, que vocês tão sonhadamente aprenderam de uma forma errônea, que tocou na linha, entrou e não aprenderam a lógica nenhuma por trás disso. Então entenda isso, entenda isso. Como alguns alunos que já entenderam e mandam alguns resultados. Por exemplo, aqui, ó, nosso amigo diz assim, ó: bom dia, professor, obrigado pelos ensinamentos. Sou do treinamento, sou treinamento fechado, mas confesso que às vezes me perco na contagem das ondas, porém os resultados são incríveis. A paciência é algo fundamental e aliada à observação do gráfico. Amplia muito o entendimento da movimentação, correto? Sim, nós falamos essa semana sobre isso, né? A diferenciação de um trader profissional. Aí ele manda os resultados dele. Tá vendo? E ele diz que ainda se embanana, né? Vamos dizer assim, se enrosca nessa olhada das movimentações. Ele teve um erro aqui. Olha o resultado dele. Tá vendo? Quando se aprende o que faz, a lógica que está por trás. Olha aqui um outro aluno. Olha aqui os resultados dele aqui, ó. Tá vendo? Todos positivos. Aí ele manda para mim, né, o estudo dele e fala assim: obrigado, Cadu, o treinamento já está surtindo efeito, consigo enxergar melhor o gráfico, graças a você. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Inclusive, eu fiquei só nessa análise mesmo, porque vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Vocês têm que entender esse movimento de uma vez por todas, tá? Então não adianta eu ficar fazendo aqui 200 entradas aqui, 50 entradas, você ficar vendo eu acertando aqui e você não entender o que está acontecendo, tá bom? Quer fazer um treinamento como esses alunos aqui que eu mostrei dos resultados? O link está na descrição aqui do vídeo, com preço promocional 60% de desconto por enquanto, vai subir logo logo. Quer um e-book sobre padrões de candle, de correção ou de reversão de graça? Entra lá no canal do Telegram e faz o download para você totalmente gratuito. Dúvidas? Me segue lá no Instagram, @CaduRinaldi. Pode mandar as suas dúvidas, pode mandar seus questionamentos. Assim que eu puder, eu vou te responder. Inclusive, você que está até o final aqui do vídeo, eu quero deixar um recado para você que é seguidor do YouTube e você que é do treinamento fechado. Quando vocês forem mandar algum questionamento, alguma questão, alguma dúvida, já pega na mensagem, já escreve tudo, tá? Ah, bom dia, Cadu. Eu errei este movimento aqui, por isso. Printa, manda. Estou certo na minha análise? Pronto, que eu vou te responder, tá? Porque eu vejo assim que algumas pessoas falam assim: bom dia, Cadu. Aí fica esperando eu responder o bom dia. Aí, tudo bem, Cadu? Tudo bem, fica esperando aquela conversação. Eu sei que essa é a questão
humanitária, né, do diálogo, de conversar, mas às vezes eu tenho muitos alunos para responder ao mesmo tempo. Então quando você for mandar uma dúvida, já manda tudo escrito no texto, tudo de uma vez, tá bom? Porque aí a hora que eu leio, eu já consigo definir aquilo que você quer e já te dou a resposta, tá bom? Vamos combinar assim? Porque aí fica mais claro, né? Fica mais fácil. E lembrando também, quando eu vou responder os alunos, eu começo sempre pela plataforma. Então, o primeiro lugar que eu respondo os alunos é pela plataforma. Os primeiros alunos que têm as respostas são aqueles que deixam as suas dúvidas na plataforma de estudos. Depois da plataforma de estudos, eu vou para as redes sociais, para assim quando alguém mandar uma dúvida para mim. Tá bom? Deixar esse recado para vocês. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo. Fui!